Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha da minha primeira leitura da TBR de 2020, que é Matilda, do Roald Dahl. A minha meta de leitura desse ano está sendo composta, então, por livros que estavam encalhados na minha estante, que quem votou para que eu lesse esses livros foram vocês. Eu pré-selecionei, então, alguns desses meus livros encalhados e os 12 livros mais votados vão ser lidos ao longo do ano, começando por aqueles menos votados entre os escolhidos. E o 12º item, então, dessa lista é o Matilda, do Roald Dahl, um livro infantil que deu origem a um filme que marcou a minha infância, que por mais que eu adorasse o filme, eu levei anos para descobrir que ele era então baseado em um livro e demorei mais ainda para fazer a leitura. A Matilda é uma criança um tanto quanto diferente. Ela tem uma inteligência excepcional, só que ao invés dela receber então todo o apoio dos pais e admiração por ela ser essa criança prodígio, na verdade ela é um tanto quanto rejeitada por eles. Então ela é filha de pais que na verdade têm personalidades um tanto quanto questionáveis. A Matilda vai encontrar conforto na vida dela nos livros que ela vai ler na biblioteca, e as coisas vão começar a mudar pra ela quando ela começar a frequentar a escola, porque lá ela vai conhecer uma professora que vai ser a primeira pessoa que vai enxergar o verdadeiro potencial dela. Acho que uma das coisas mais gostosas da gente encontrar nesse livro é a própria narrativa do Roald Dahl. Ele tem um jeito muito leve, então, de contar os acontecimentos. A gente tem, na verdade, uma história que é triste, porque a gente tá falando dessa garotinha que é rejeitada de todas as formas, que é filha de pessoas que são horrorosas, mas ele conta tudo isso de uma forma que, por mais que a história dela seja triste, não seja algo triste de ler. A Matilda, inclusive, ela sabe reverter muito bem as situações, então ela tem os momentos em que ela vai dar o troco ali, cada vez que os pais dela estão sendo insuportáveis, e tudo isso vai tornando a leitura mais divertida. Sem contar que ele narra situações que são tão absurdas que esse absurdo torna a história como um todo interessante também. Até se a gente for pensar na própria Matilda, a gente tá falando de uma garota de 4 anos que tá lendo, sei lá, Charles Dickens, né? Então é claro que a gente sabe que todas essas situações são atípicas, são excepcionais, só que ao invés da gente ler essa história pensando, né, imagina, isso é impossível de acontecer, isso é muito fora da realidade, ele consegue te cativar e te jogar dentro desse universo a ponto que você realmente acredite que essa menina de fato existe, que ela tem essa personalidade ali que é própria dela. Então em determinado momento a gente vai ter o elemento mágico da história, que vai dar aquela pontadinha de fantasia. As coisas acabam também se tornando um pouco mais críveis, né, nesse sentido, porque a partir do momento em que a gente tem essa coisa mágica, a gente sai desse nosso universo real, desse nosso universo onde existem limites de até onde as coisas podem acontecer. O autor ganha essa liberdade. Outra coisa que eu gostei muito também é que o tom narrativo dele é muito irônico, então principalmente na maneira de como ele vai descrever os pais dela, ele vai colocando ali algumas críticas que vão ter esse tom e que me deixaram com aquela sensação de que esse é mais um daqueles livros infantis que ele vai ser mais bem aproveitado conforme o tempo for passando, porque é um tom de ironia que talvez as crianças que se estiverem lendo não vão captar, não vão pegar aqui algumas das referências, até porque também muitas das referências que estão aqui presentes, principalmente relacionadas à literatura, são ainda mais gostosas da gente pegar. Se você já teve contato com algum dos livros, a Matilda lê muita coisa e é muito legal a gente ver isso, principalmente a gente vê como ela encontra conforto nessas leituras, como ela entende o poder transformador dos livros, como ela entende como os livros são capazes então de ampliar nosso universo, de demonstrar coisas e situações que às vezes na nossa realidade a gente não pode viver. E outra coisa que me agradou muito aqui também é como o autor constrói as personagens. Então a gente vai tendo, né, aquele desdém presente nelas e a gente vai vendo que isso tem muito a ver com as limitações de cada um. Então, por exemplo, se os pais da Matilda desdenham tanto o fato dela ler, é porque eles não estão envolvidos nessa cultura, eles não têm o hábito da leitura. A própria senhora Taurino, que é uma das grandes vilãs, então, aqui da história, diretora da escola da Matilda, ela é aquela mulher que é enorme, que sempre foi muito grande, e a gente começa a pensar, então, se o ódio que ela tem das crianças é justamente pelo fato dela nunca ter se identificado, dela nunca ter se visto, né, como essa pessoa pequena.
E o fato de tudo isso, então, ficar na construção dos personagens, não necessariamente por algo dito por eles, só realmente mostra a habilidade do autor em desenvolver essas personagens e em desenvolver o enredo como um todo. E pra quem tá se perguntando, faz muito tempo que eu assisti ao filme a última vez, então eu também não lembro de todos os detalhes dele, mas tem muita coisa no livro que está sim presente no filme, tanto que enquanto eu ia lendo, a minha memória, né, do filme ia sendo ativada, eu ia lembrando das cenas, ia lembrando das situações. Vale dizer também que o livro é então ilustrado, ele tem muitas então ilustrações e eu achei incrível ver então como algumas das representações acabaram ficando fiéis também no filme. E o fato, então, do livro também ter essas ilustrações faz com que a leitura fique ainda mais dinâmica. Esse é um daqueles livros que você senta e você consegue ler de apenas uma vez. Se você já leu Matilda, se você foi uma das pessoas que votou pra que eu lesse, deixa aqui no comentário as suas impressões. Se você foi uma das pessoas que votou porque você gostaria de saber minhas impressões pra ler, também me conta e não deixa de fazer a leitura porque foi um livro incrível. Muito obrigada a todo mundo que votou nele, porque eu realmente amei. E pra quem também conseguiu ler Matilda comigo, então, nesse mês, já me fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, ó, aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você ainda é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.